programação de hoje teremos Painel 1, palestra, o papel do juiz exercido na execução penal e no cumprimento da pena, com a juíza do TJDFT, Leila Cury, titular da Vara de Execuções Penais do TJDFT. Palestra: o emprego das forças policiais como instância mediadora de conflitos, com o tenente-coronel da PMDF, Luciano Loyola da Silva. A moderação das perguntas à plateia virtual será feita ao final das exposições, pela juíza de direito substituta do TJDFT, doutora Francisca Daniele Vieira Rolim. Agora a nossa segunda palestra de hoje. Convido o tenente-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Luciano Loyola da Silva, para discorrer sobre o tema: o emprego das forças policiais como instância mediadora de conflitos. Com a palavra, o tenente-coronel Luciano Loyola. Muito bom dia a todos, uma satisfação imensa retornar para mais um evento, para mais um seminário de justiça criminal. Estive na edição passada e foi uma honra. Então, gostaria de agradecer, em nome da Polícia Militar, o honrado convite. Estivemos ontem na abertura e pudemos fazer uso da palavra, então não vou me repetir a respeito dos agradecimentos que a Polícia Militar do Distrito Federal tem à organização do evento, ao TJDFT. E fico muito feliz por ver uma iniciativa muito interessante, que é convidar todos os atores do sistema de justiça criminal para falar, para debater, para refletir de assuntos caros ao sistema de justiça criminal. Falo isso porque, além de ser um apaixonado pelas ciências jurídicas, tive a oportunidade de me graduar, fazer meu mestrado e meu doutorado em Direito. Também sou apaixonado pelas ciências policiais em virtude da profissão que eu abracei. E dentro dessa temática, que é violência, criminalidade, políticas de segurança pública, que eu venho dedicado os meus últimos 10 anos, sempre eu percebo que um dos grandes problemas, um dos grandes entraves as soluções, né, a resolução dos problemas afetos a esse grave fenômeno que insiste em se manter em nossa sociedade, que é a questão da criminalidade, do crime organizado, do número exacerbado de vidas perdidas pelo crime. Eu sempre encontro uma grave barreira, que é a ausência de comunicação entre todos os atores do sistema de justiça criminal. Isso falando de prevenção primária, secundária e terciária. E este evento ele vem atender justamente esse anseio de que nós, policiais, tenhamos a oportunidade de falar. Teremos aqui a presença logo após do Dr. Valdec, um estudioso da matéria, e é interessante, né, ouvir a polícia a respeito dessas questões. E digo isso em razão do meu tema, que foi o tema da minha tese de doutorado, que eu defendi junto à Universidade de Coimbra, à Faculdade de Direito, que é o emprego das forças policiais como instância mediadora de conflitos. E a escolha desse tema se deu em virtude de já ter trabalhado a temática práticas restaurativas, de ter me apaixonado também pela mediação, por me considerar um pacificador e por enxergar a profissão policial militar como uma atividade, um agente de pacificação social. E constatando que desde da década de 70 do século passado, quando surgiu todo esse movimento, essa filosofia da justiça restaurativa, em verificando uma série de legislações que, de certa forma, todas e a maioria delas capitaneadas e orquestradas pela justiça brasileira, pelo Conselho Nacional de Justiça, que sempre se preocupou em demonstrar para a sociedade o quanto nós ganhamos com o emprego das práticas restaurativas, o como é uma solução adequada para
de certa forma, amenizar o grave problema em que se encontra o sistema, o poder judiciário, a dificuldade, aí a gente fala da análise econômica do direito, de entregar justiça a todos com os parcos recursos que, infelizmente, todo o Estado brasileiro, assim como outras nações, passa. Então, em virtude todo esse movimento em prol da justiça restaurativa, eu percebi, há uns 10 anos atrás, que as polícias elas não eram chamadas a contribuir com esse movimento. E levando em consideração que, e ainda mais as polícias militares, em virtude da capilaridade de todos os municípios brasileiros, e trabalhar diuturnamente na defesa da sociedade, em virtude de ser o primeiro braço do Estado a entrar em contato com as fissuras que ocorrem no tecido social, por que não aproveitar, dentro do princípio da oportunidade, que esses agentes sejam contribuintes a toda essa movimentação em prol da diminuição do número de litígios que chega até o Poder Judiciário e também como uma estratégia muito interessante de prevenção à violência e à criminalidade, já que atua no início do conflito, evitando a escalada da violência. Então, a partir desta constatação, eu formulei uma hipótese que o emprego das forças policiais como instância mediadora de conflito seria uma mecânica que auxiliaria o Poder Judiciário a estancar, né, a diminuir o número de litígios que são levados ao Poder Judiciário e assim também como uma ferramenta propícia à prevenção da violência e da criminalidade. Obviamente, sempre perspectivado pelo direito, no sentido de tentar perceber quais são os limites dessa atuação da polícia, até onde a polícia poderia intervir em um conflito para que ele obviamente não ponha em causa a inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário, até quando quais os limites da atuação dele para que, obviamente, ele não invada outras áreas de atuação de outros integrantes do sistema de justiça criminal. Obviamente, esse meu estudo rendeu bons frutos. Eu pude identificar uma série de programas daquilo que se convencionou chamar de mediação policial no Brasil. Inclusive, na minha tese, eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais desses programas de mediação policial, desenvolvido por diversos órgãos, e não só a Polícia Militar, como a Polícia Civil, as guardas civis, que, de certa forma, desempenham suas atividades no Brasil, e rendendo excelentes resultados, inclusive com números. Então, eu fiquei muito feliz a partir de um entendimento de que talvez as polícias ainda não estivessem muito envolvidas, embora também constatando que esse envolvimento ainda é muito tímido e a gente precisa, de certa forma, fazer uma convocação para que as forças policiais contribuam com esse processo de emprego da justiça restaurativa como instrumento de prevenção criminal. E é importante também, na minha fala, eu acentuar a questão de alguns pilares básicos que eu identifiquei dentro do meu estudo para que, obviamente, a polícia pudesse implantar uma nova filosofia de emprego muito adstrita ao que a gente está falando aqui de uma justiça humanizada, por que não dizer uma polícia humanizada, uma polícia, e eu até falo que é um pleonasmo falar de policiamento comunitário, de polícia comunitária, porque toda polícia tem que ser voltada à comunidade, né? Então, quando a gente fala de mediação policial, nós falamos numa perspectiva de mediação comunitária e, obviamente, orquestrada no âmbito daquilo que é a polícia comunitária, uma polícia de proximidade, uma polícia mais próxima da sociedade e também um policiamento orientado para a solução de problemas. A polícia ela tem que se orientar para atender os problemas que aquela comunidade local tem, para tentar resolver os conflitos que podem ser conflitos comunitários. E aí a gente tem um grave problema, né, que é a questão do barulho, do som alto, que envolve que afeta toda uma comunidade,
obviamente também envolvendo uma comunidade de comerciantes, e por que não a polícia, dentro dessa perspectiva de policiamento comunitário, de mediação comunitária, tentar resolver aqueles problemas para que eles não evoluam numa ação judicial e, obviamente, deixe a justiça para se preocupar com questões mais relevantes, como eu disse, dentro da perspectiva da análise econômica do direito. Cada vez mais os recursos ofertados ao Estado são diminutos, cada vez mais as diversas instituições estatais têm dificuldade de recompor seus quadros, a polícia, as polícias do Brasil inteiro também têm esse problema, né, da diminuição excessiva por conta das aposentadorias. Então, nós podemos falar que essa visão de polícia, de mediação, do emprego das forças policiais como instância mediadora de conflitos, afeta a questão do emprego do policiamento comunitário, dentro de uma perspectiva que eu defini no meu trabalho e defini como prevenção alargada, prevenção criminal alargada, dentro daquilo que a gente, lá no direito ambiental, já é bem trabalhado, que é a questão do princípio da precaução, ou seja, uma atuação da polícia, de fato, mais alargada, e a gente tem alguns outros exemplos, né, como o nosso PROERD, que atua nas escolas, trabalhando a questão dos perigos das drogas, e é um exemplo muito claro do que é uma prevenção alargada, um princípio da precaução, que no direito alemão, no direito de polícia alemão, já é muito falado a questão dessa atuação das forças policiais de forma mais alargada. Falei das ações integrativas e comunitárias, da gestão dos problemas, do direcionamento da polícia para efetivamente gerir os problemas que surgem na sociedade, e também de um elemento dentro do direito muito interessante, e eu chamo do uso adequado da discricionalidade administrativa, ou seja, a polícia, assim como outros agentes do Estado, ainda mais aqueles que exercem o poder de polícia, ele, dentro de um quadro legal, ele dispõe daquilo que a gente chama de discricionalidade administrativa. E dentro dessa discricionalidade, ele teria a liberdade de atuar nos contornos da lei, tentando resolver aqueles problemas que ele encara ao longo do seu trabalho, da sua atividade. E é importante dizer que aquilo que nós chamamos de mediação policial, na verdade, é o papel que a polícia sempre exerceu há séculos na sociedade. A polícia sempre resolveu pequenos problemas, pequenas querelas, pequenos desentendimentos entre os cidadãos. O grande problema é que a polícia nunca ela deixa de definir, de conceituar essa atividade que ela desempenha, ela não computa essas ações mediadoras como trabalho da polícia, não entra na sua estatística de trabalho, e levando em consideração, né, que a maioria dos estudos relatam que 80% do trabalho da polícia é destinado para ações que não envolvem a questão da prática do crime, que é o atendimento prestado à sociedade. Então, ela não valora, ela não quantifica, e também essa parcela de trabalho da polícia também não se apropria de todo um aparato doutrinário, principiológico, que ao longo de algumas décadas, desde a década de 70 do século passado, no âmbito das práticas restaurativas, a doutrina e a legislação desenvolveu uma série de princípios, como o princípio da impessoalidade, da neutralidade, da confidencialidade, que obviamente podem ser transportados para melhorar a qualidade da formação desses servidores, para que eles possam cada vez mais atuar como agentes de pacificação social e tentando resolver pequenos conflitos. E é interessante mencionar, senhores, e creio que a maioria daqueles que estão nos ouvindo já acompanhou nas redes, nos diversos meios de comunicações, homicídios perpetrados e praticados por questões bobas, como uma bola que caiu na casa do vizinho, né? E eu costumo dizer que, às vezes, o policial ele vai até chamado a uma ocorrência de um som alto, de uma bola que caiu, né? Dos meninos que estão jogando bola, uma bola bate na janela, chama-se a polícia, e, às vezes, o policial, por conta
de efetivos reduzidos por conta dos graves problemas de violência e criminalidade, às vezes não dão uma atenção adequada ao atendimento daquela ocorrência e às vezes chega no local, constata, né, o chamado nada constatado, ele volta ao seu patrulhamento normal e aquele fato ocorre novamente e às vezes até redunda em um homicídio. Quantas vezes nós não temos notícias de situações como essa? Então, a questão de aproveitar essa capilaridade da atuação policial, de aproveitar esse momento em que o policial se defronta a um conflito no seu nascedouro, quando ele, a partir desta postura pacificadora, mediadora, tenta compor o ânimo entre as partes, tenta, dentro dessa discricionalidade que ele tem, compor aquele conflito, que inclusive pode ser relatado no corpo da ocorrência, né? Aquilo que nós podemos chamar de mediação policial informal. Alguns países já estão mais evoluídos nessa questão, inclusive desempenhando aquilo que se chama da mediação formal, em que policiais são destinados para mediar conflitos comunitários. Temos alguns municípios, né, algumas cidades espanholas, que inclusive o policial ele coloca na internet, né, lá tem um cartãozinho com o telefone do policial, em que ele se dispõe a 24 horas a atender qualquer cidadão que esteja em conflito com outro cidadão. Obviamente, a Espanha foi um estudo de caso, porque lá existe um assento legal, a lei orgânica que rege as forças policiais permite, de forma muito direta, que as polícias efetuem a mediação de conflitos desde que seja solicitado pelas partes. Infelizmente, no Brasil não evoluímos. Nós tivemos a recente lei de mediação, que é um marco legal. Obviamente, o Conselho Nacional de Justiça já havia, dentro de um trabalho excelente, como eu disse, né? Obviamente também a Ordem dos Advogados do Brasil. Inclusive, num trabalho voluntário, eu tenho a oportunidade de ser vice-presidente de uma subcomissão de métodos colaborativos. Como servidor público não posso advogar, mas posso prestar um trabalho comunitário e tenho prestado, né, auxiliando a OAB na questão de fomento às práticas colaborativas, à mediação. E volto a dizer, dentro dos meus estudos, um trabalho fantástico, fenomenal e que, de certa forma, auxiliou sobremaneira o emprego das práticas restaurativas no Brasil, adveio justamente do Poder Judiciário através do Conselho Nacional de Justiça, que sempre se manteve atento a essa temática, sempre fomentou as discussões e fico muito feliz hoje de já ser convidado para falar dessa temática como policial, para dizer que as polícias podem também dar o seu contributo. Estava falando dos pilares básicos e gostaria também de falar do uso progressivo da força e do poder de polícia. Hoje a gente fala muito disso, né? E o policial, ele tem, dentro desse uso progressivo da força, e eu gosto de chamar também do poder de polícia, a primeira atitude que um policial tem em uma ocorrência, obviamente, vai depender da ocorrência, é tentar mediar o conflito entre os cidadãos. Obviamente, haverão situações que não há como compor e as partes, às vezes, inclusive algumas delas, vão ter que ser presas por ter praticado algum ilícito e conduzido à delegacia. Mas haverão outras que o policial pode, dentro desse espaço, tentando, dentro dessa perspectiva, chegar primeiro com a postura de mediador em relação aos fatos. E pode parecer até estranho, infelizmente, a mídia, alguns discursos um pouco mais ácidos em relação às forças policiais, vendem uma polícia, às vezes, muito violenta, uma polícia que, de certa forma, não seja respeitadora dos direitos humanos. Eu menciono, inclusive, um dia eu tive a oportunidade de conversar com o antigo secretário nacional de Segurança Pública, doutor Balestreri, e ele me confidenciou, no período em que ele estava na gestão dessa Secretaria Nacional, que ele também tinha tido um contato com a educação e percebeu que hoje o policial brasileiro fica mais tempo sentado num banco de uma escola do que até os nossos professores. Então, hoje nós temos nas nossas escolas, nos nossos currículos, levando em consideração também a matriz curricular da Senasp,
que sempre tem se orientado para a defesa dos direitos humanos, para o uso progressivo da força e também para a mediação de conflitos. Temos vários assentamentos e diretrizes do Ministério da Justiça orientando para que as polícias adotem posturas e valorizem empregos de práticas de mediação e práticas restaurativas. Como eu falei, eu já estou aqui avançando para o meu tempo regular, né? Então, gostaria de encerrar minha fala mencionando que todos têm a ganhar com aquilo que convencionou-se chamar a doutrina, ainda mais a espanhola, de mediação policial. A sociedade que tem mais um ator, mais uma instituição para colaborar com a gestão pacífica dos conflitos, o Poder Judiciário, que obviamente vai ter um parceiro na diminuição de litígios, que chega até as instâncias judiciais, e o policial, que obviamente vai se sentir muito mais agente protagonista do sistema de justiça criminal e, obviamente, terá uma interatividade maior com a sociedade. Bem, computado aqui meus 20 minutos de fala, eu encerro e gostaria de encerrar minha fala agradecendo imensamente o convite formulado à Polícia Militar do Distrito Federal para falar sobre a mediação policial. Um forte abraço a todos e tenham um excelente evento.